Eu sou Gilson Cunha e você está assistindo Os Caçadores do Sebo Perdido. E hoje nós vamos falar de A Oeste do Éden, um romance de Harry Harrison, escrito nos anos 80, que teve duas continuações, foi uma trilogia, portanto, e é considerado um dos melhores livros de ficção dos anos 80, pelo menos por alguns. Na verdade, esse livro é amado por uns e odiado por outros tantos. Já foi citado como sendo possivelmente um rival do Duna. Pois é, rival no sentido de que o autor ele conseguiu fazer o tal de world building, né? Não o World Trade Center, aquele que caiu, mas uma construção de mundos, né? Ele criou uma história muito interessante, a premissa é o que aconteceria se o meteoro que extinguiu os dinossauros não tivesse caído na Terra. Se ele tivesse assim, ó, passado longe, mais ou menos como naquele desenho, Bom Dinossauro, só que numa perspectiva um pouquinho mais séria. Então ele propõe, por exemplo, os répteis gigantes se criando no Velho Mundo, na África, na Ásia, na Europa, né, enquanto que os mamíferos ficariam todos encurralados nas Américas. E ali, no continente americano, então, começa a evolução humana, e não mais na África, como teria sido no nosso mundo. Essencialmente, a história desse livro, ela começa quando um jovem, uma criança chamada Carrick, ele é capturado pelas Ilané, que é essa raça de répteis inteligentes que resolve colonizar um novo mundo, porque o Velho Mundo, a Europa, a África e a Ásia, estão passando por uma mini era glacial, e isso está matando as plantas e os animais que essa civilização precisa para se sustentar, né? Então as Américas seriam um local de clima um pouco mais ameno e elas resolvem invadir o continente americano. Só que lá elas encontram uma espécie de mamífero extremamente desagradável, né? A espécie humana, no caso, que são os caçadores pré-históricos nesse livro chamados de Tanu. E o Carrick é um desses representantes dessa, não vou dizer civilização, porque eles são nômades, né, caçam e tal, etc. Mas dessa cultura humana. Então se estabelece um conflito entre as criaturas de sangue quente e as criaturas de sangue frio. Entre aqueles que têm a tecnologia da Idade da Pedra e uma raça altamente sofisticada que conseguiu modificar plantas e animais para serem instrumentos tecnológicos. Só para citar um exemplo, as cidades das Ilané, elas são cultivadas, são plantas que crescem e formam os prédios, as casas onde elas moram, né? Até as armas, elas têm uma arma que é um lançador de projéteis que nada mais é do que uma espécie de lagarto que foi modificada para servir como uma espécie de arma de pressão. E ele dispara os dardos, e esse dardo, quando passa através do corpo desse lagartinho aqui, que parece uma espingarda, mas não é, ele acaba se molhando num veneno potentíssimo e derrubando presas bem maiores. Quando eu encontrei esse livro no centro de Porto Alegre, na antiga livraria Sulina, eu literalmente me apaixonei pela história. Eu achei uma grande ousadia do autor tentar imaginar uma civilização que não utilizasse recursos como a metalurgia ou até mesmo a tecnologia mais simples que a gente conhece, que é a do fogo. Que muitos dizem que o fogo é o que separa o homem do resto dos animais. A capacidade de criar e de manipular o fogo foi uma das coisas que fez com que a gente conseguisse vencer o jogo da sobrevivência e nos tornarmos a espécie dominante do planeta. Por essas e outras, qual não é a minha decepção, né, com um incidentezinho que aconteceu quando eu estava na faculdade. Na época eu cursava biologia na URGS, e eu me lembro que eu levava esse livro e lia no intervalo das aulas. E certa vez uma colega minha pediu para olhar, deu uma folhada e disse: "Nossa, que legal, que incrível, que maravilhoso!" Eu pensei cá com meus botões: puxa, tá aí um presente para dar para ela no dia do aniversário dela. Tudo bem. Alguns meses depois, lá fui eu todo pimpão para a livraria e comprei um outro exemplar desse livro. E por ocasião do aniversário dela, eu o entreguei bonitinho e tal, com fitinha, embalagem, etc. Ela abriu, olhou
e fez uma cara mais ou menos assim, ó. Ah, que legal. Pô, muito obrigada. Gente, foi essa cara que ela fez. Aquilo foi de... Nossa, foi de rachar, cara. Se eu não fosse um cavalheiro, eu diria assim, olha, se você não gostou, eu te dou uma lembrancinha, tá? Desde que tu me dê esse livro de volta, que daí eu fico com 2. Um para ler e um para colecionar, né? De modo que eu não vou ter riscos de passar por coisas como isso aqui, por exemplo, né? Que a gente... Sabe como é que é? Incidentes caseiros, animais domésticos, mudanças, etc. Mas como eu fui um cavalheiro, eu deixei passar. Provavelmente tem uma réplica desse aqui em algum lugar que deve estar perfeito, só com uma fina camada de poeira e não deve ter sido manuseado nesses 30 anos, né? Mas, de qualquer modo, é uma excelente leitura, eu recomendo. E, inclusive, ele é de uma livraria, desculpa, ele é de uma editora, a finada editora Gradiva, que faliu. Como essa editora faliu, eu não estou fazendo propaganda para ninguém, eu estou recomendando, né? Então, vocês podem confiar. Se você gosta de world building, de cenários exóticos, de grandes aventuras, né? E como tem dinossauro, eu acredito que são aventuras grandes mesmo, eu acho que vocês vão gostar desse livro, certo? Então, fica a dica. E esse foi o nosso Caçadores do Sebo Perdido de hoje. Até a semana que vem. Se tudo der certo e eu não for processado. Eu já ia me esquecendo. Muito importante. Deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Fui!